Olá meus amigos, tudo bem? Professor Alexandre na área novamente. Vamos lá continuar aí os nossos trabalhos dentro do conteúdo de História. Assunto de hoje, Império Romano. Para quem não conhece o canal é o Professor Alex, então vai lá, se inscreva, indique para um amigo, liga as notificações e vamos aí contribuindo com esse elo de estudo aí que é o nosso canal, tudo bem? No nosso canal nós temos 5 áreas do conhecimento, que é História, também Geografia, Tecnologia, Administração de Empresas e Logística. Então são 5 áreas. Espero que vocês gostem. Quem não se inscreveu, se inscreva e vamos em frente aí, contribuindo, ok? E dúvidas você me manda no e-mail e nós vamos aí trabalhando com essa troca de dados, tudo bem? Então, obrigado aí. Se prepara aí, se ajeita na poltrona e vamos em frente. Bom, o Império Romano, a primeira coisa que nós falaremos do governo de Otávio Augusto. Ele foi o primeiro imperador em 27 a.C., quando teve ali o fim da República e virou o Império Roma, tudo bem? E aí ele foi o primeiro imperador. E por incrível que pareça, ele fez várias coisas ali, várias reformas importantes ali para Roma na época. Ele definiu fronteiras do império, aumentou suas proteções, distribuiu terras entre os soldados, ok? E modernizou de alguma forma ali Roma. E com interessante agora essa última parte, com as reformas, ele chegou a considerada paz romana. Legal? Então essa palavra é com X mesmo, tudo bem, gente? Dessa forma aí, é um termo que eles usavam. Essa paz durou mais ou menos 200 anos, então, né, com tudo que ele fez, com todo aquele governo que na época era um governo reformista, com reformas, com proteção, com distribuição de renda de uma certa forma ali do que eles entendiam na época, ele conseguiu 200 anos de paz, muito interessante. As cidades do Império ganharam estradas, teatros, aquedutos, que nós falaremos mais para frente, termas, que nós falaremos mais para frente também, e fronteiras fortes e fortificadas, né? E é interessante todo esse processo aí, né? De Roma no governo de Otávio Augusto. Bom, vamos falar um pouquinho agora de detalhes do Império Romano. Ele tinha mais ou menos ali 60 milhões de habitantes e tinha extensão de 3 continentes na sua máxima extensão. Então veja bem o tamanho. 60 milhões de habitantes não é muito hoje, mas naquela época era muita gente dominada pelo Império Romano e 3 continentes, né? Então 3 continentes pertenciam ali a Roma, então é bem interessante. Só que tinha uma grande diversidade étnica e religiosa nesses povos, ok? Então tinha a parte ali das culturas, do sistema político. Então tinha todo um processo, principalmente a parte da religião. Então eles tinham muitas dificuldades em implantar um padrão, porque eles tinham ali uma grande variedade, diversidade de origens, de grupos sociais. Então tinha italianos, tinha estrangeiros livres, tinha escravos, tinham habitantes
habitantes de outras regiões ali mais do Oriente Médio. Então eles tinham várias denominações, ok? E o que acontece ali, né? Nas cidades do Império, o poder romano exercia sua autoridade e decidia pela paz ou pela guerra, e também cobrava impostos. Então tinha toda uma teoria, né? E era também uma identidade romana, que todos os seus habitantes podiam assumir livremente, uma identidade romana ali, né? Que era isso daí? Era o culto ao imperador, a sua família, né? Então é bem interessante esse processo aí. Fora o processo das línguas também, ok? Tinha a parte também que eles colocavam o imperador ali como se fosse um deus. Então tinha todas essas caracterizações específicas ali do Império Romano. Quais eram as bases do Império Romano? Alianças, tinha uma aliança com as elites. Todo local que era dominado tinha ali as elites ali das províncias. Então eles tinham ali todo um processo de aliança, ok? Me ajuda que eu te ajudo, uma teoria parecida com isso, ok? Tinha um exército muito poderoso, chegou ao seu limite de 300 mil homens para uma guerra. Então, no seu auge, eles eram imbatíveis. Tinha todo aquele processo de cobrança de impostos, ok? Que privilegiava ali as elites. Então, quem ganhava mais pagava menos imposto. Então, tinha todo aquele processo ali de parceria também com os locais dominados. Mas tinha muita desigualdade social. Então, isso continuava existindo, né? Os pobres continuavam pobres, né? Países, por exemplo, da Grécia, eles tinham ali distinções claras ali dos direitos romanos, né? Entre os mais ricos, os mais pobres, entre os judeus, entre a população egípcia nativa. Então eles tinham várias caracterizações ali e muitas desigualdades. Circulação de pessoas e produtos. Então eles tinham ali uma moeda própria ali que eles usavam para fazer a troca de especiarias, de produtos específicos, ok? Então eles tinham ali troca de moedas, né? Que fazia aquela dinâmica do comércio. Eles trabalhavam ali no comércio com produtos trigo, vinho, azeite, enfim, vários produtos. Eles tinham esse processo de circulação, né? Também ali tinha, por exemplo, peixe salgado, objetos de metais e ferros, né? Então existiam ali várias caracterizações. Cidades com mais de 250 mil habitantes eram consideradas centrais. Então, grandes metrópoles do Império eram cidades grandes que tinham ali na época 250 mil habitantes, que era muito na época. Hoje até que não é muito, uma cidade com 250 mil habitantes, não é considerada uma cidade grande, mas naquela época era, que no caso eram as cidades dominadas ali, Atenas, enfim, Alexandria, Cartago, né? Cidades que hoje trocaram de nome, né? Efeso. Então tinham várias cidades que eram cidades ali consideradas centrais. E nesse processo, juntamente com os produtos, circulavam pelo mar Mediterrâneo coisas antigas, artigos, não só artigos como pessoas, cultura, até mesmo ensino. Então todo esse processo se movimentava pelo Mediterrâneo. Tudo bem? Contribuições romanas na língua. Então a língua latina é uma contribuição romana.
Para quem não sabe, a língua latina envolve o nosso português, o espanhol também, o italiano também, o romeno e o francês. Talvez eu, particularmente, não tenha muito contato com o romeno, não conheço muito. Mas todas essas outras línguas, se você observar, são muito parecidas com o português. O espanhol nem se fala, e o italiano, na minha opinião, é muito próximo. O jeito de falar, ok? Até algumas palavras são bem iguais. O francês, eu acredito que tem algumas diferenças, mas também é parecido. E tem a língua romena também, que também é de origem do latim. Palavras são parecidas, né? Como eu disse, som, escrita, significado. E essas misturas de línguas essas línguas do latim que geraram as línguas neolatinas. Então, interessante. Eu trouxe um exemplo aqui, ó, que é a palavra caridade. Tá vendo? Então, olha para a palavra caridade, como que ela tem a sua escrita nos 4 idiomas, aí, tirando o romeno, que eu acabei não trazendo, mas nos 4 essa palavra, caridade, que em português, né, que é você ser caridoso, ajudar as pessoas, então ela tem quase a mesma escrita nas 4 línguas, ok? Então, é a origem do latim. A engenharia romana, eles criaram várias construções e, por exemplo, eles criaram as casas de banho, que eram chamadas de termas, que eram, na verdade, ali grandes piscinões que eles tinham ali dentro do império, que você podia ali tomar banho, todo aquele processo. As estradas, eles tinham ali as estradas de pedra, aquela teoria de estrada foi eles que criaram, né? Todo o processo das pessoas terem um caminho específico para passar. Então eles tinham essa engenharia na parte de estradas e os aquedutos, que era transporte de água. Então esse desenho aí mostra bem. Então a água movimentava aqui, ó, saíam aí das nascentes e movimentava em todo o império por esses aquedutos. Então é bem interessante essa teoria. Você pode ver então que na época eles já tinham bastante falta de água, né? Então eram canais que serviam de transporte de água, que após ser recolhida em nascentes e poços, como eu disse, era levada entre e para as cidades. Então, bem interessante. Eram tubulações de 1,20 metros de largura por 1,80 de altura, construídas a nível do solo. Então, bem interessante isso daí. Uma curiosidade: durante a expansão militar, os adversários do Império Romano procuravam os aquedutos romanos para roubar e envenenar a água que seguia para Roma. Então, se vocês observar nessa primeira introdução que eu falei, eu disse que eles tinham mais ou menos 1,20 metros de largura e 1,80 de altura. 1,80 de altura, então eram baixos. Então, para evitar o roubo e o envenenamento das águas, os romanos construíram aquedutos aéreos, com colunas de 15 metros de altura, que é esse exemplo aí, ó. Então aí já não conseguiam roubar água, envenenar, porque eram altos, tinham ali uma proteção. E o direito romano, para finalizar, que era interessante que a palavra justiça é uma palavra romana, né, que veio de Roma, de origem romana, né, pois vem da palavra latim, que é jus, né, que é a palavra em latim. Legal? E tinham leis orais e leis escritas, né? Então tinham leis que eram só faladas e tinham leis que eram escritas, como a lei das 12 tábuas, ok? Então tinham várias leis que eram escritas, e mais tarde criaram também outras leis, né? Então, por exemplo, ninguém sofrerá penalidade pelo que pensa, por exemplo, dentre outras coisas. Bom, é isso daí. Até o próximo vídeo. Fiquem na paz. Até o próximo vídeo.